Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do projeto Montando um Time. No episódio de hoje, nós vamos sair um pouco do foco da questão clínica, mas vamos tratar de temas não menos importantes, pois hoje vamos abordar a questão jurídica envolvendo a neurodivergência. E não se esqueça, claro, de seguir as nossas redes sociais, no Instagram, o @montando um time, no TikTok, Montando um Time, e não esquecer de seguir principalmente o nosso canal do YouTube, Montando um Time, onde vocês vão ter na íntegra todos os podcasts, inclusive esse aqui. Aguardamos vocês lá. E para tratar desse tema que é tão importante para todos nós, trazemos mais uma vez um convidado altamente qualificado para tratar desse assunto, que ele é defensor público do Estado de Minas Gerais desde o ano de 2012, atualmente coordenador estadual de promoção e defesa das pessoas idosas e pessoas com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais. Ele é coordenador geral da Rede de Proteção de Pessoas com Deficiência das instituições do Sistema de Justiça e Instituições Públicas de Minas Gerais e membro da Comissão Especial do Direito das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional das Defensorias Públicas e dos Defensores Públicos. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Renato Braga Arias Pinheiro. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Florencio, pela oportunidade A gente que agradece. desse bate-papo aqui com vocês. Nós que agradecemos, doutor Luiz. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes um pouco da sua história, de como foi o seu início na Defensoria Pública e o que te atraiu para a área, dessa área tão importante de defesa das pessoas com deficiência, que precisam de alguém que lute por elas, pela inclusão, pelo reconhecimento de seus direitos e principalmente pela efetivação daqueles que já estão reconhecidos na nossa lei. Bem, eu sempre quis ser defensor público, né? Pela atuação, principalmente extrajudicial do defensor, né? Aquela que a gente não se limita a entrar com as demandas judiciais, processuais. E nesse trabalho como defensor público, eu sempre atuei com a população em situação de vulnerabilidade, né? Atuava com a mulher vítima de violência, usuário de drogas, a pessoa em situação de rua. Mas o que guiou essa mudança de atuação, principalmente no foco extrajudicial, foi o diagnóstico do meu filho. Eu tenho o Rafael, tem 2 filhos, o Rafael e o André. O Rafael atualmente tem 10 anos de idade e ele está no transtorno do espectro autista, ele é autista. E a partir do diagnóstico do Rafael, eu verifiquei, falei, olha, agora muita coisa muda, né? Muda. E até mesmo a questão familiar, a questão pessoal, né? Assim, A vida muda. A vida muda, assim, né? O tempo das terapias, do reforço em casa. Então, assim... A né, logística, a demanda. toda. Eu conversei muito com a minha esposa, com a Thaís, e falei, agora a gente tem que colocar as prioridades aqui, enfim. E na época do diagnóstico do Rafa, só um detalhe, a Thaís estava grávida do André. Então, assim, até o médico falou com muito cuidado, enfim, a gente não tinha a mínima ideia. E aí você vê como que, na época, isso era em torno de 2014, um ano de 2014, 2015, agora eu já não sei certinho, mas a gente não tinha nada, assim, não sabia muita coisa sobre o assunto. Tanto que a minha Não atuação... se falava nem Não tanto. se falava, Né? tanto que a minha atuação como defensor nunca passou pela área da pessoa com deficiência. Exatamente que não era uma demanda que chegava até eu como defensor, né? E a partir do diagnóstico do Rafa, eu falei, olha, eu sempre quis essa atuação extrajudicial. Na defensoria a gente não tem isso muito estruturado, essa atuação em defesa da pessoa com deficiência, tanto que no estado todo a gente só tem uma especializada em Belo Horizonte, com apenas 2 defensores da área, que é o doutor Estevam e a doutora Fernanda. Mas eu falei assim, olha, agora eu tenho que, primeiro, conhecer sobre o assunto e eu vou colocar minhas fichas todas, minha força de trabalho toda na área da pessoa com deficiência. E aí, a partir daí, eu começo a atuar extrajudicialmente na área da pessoa com deficiência. Então, me interar, ocupar os espaços, participar das audiências públicas. Eu então, era coordenador da Defensoria Pública em Betim, e eu tive uma reunião com o coordenador da especializada de Belo Horizonte da pessoa com deficiência, o doutor Estevam, e falei, olha, eu preciso somar forças com relação a essa pauta da pessoa com deficiência, principalmente do autismo, e eu quero esse apoio institucional. E a partir dali, isso foi 2016,
mais ou menos quando eu tive a primeira reunião com a especializada, e a partir dali começo a ter esse trabalho. Você vê que até demora até você começar. Isso, e não era a área, quem é do direito aqui vai saber o que eu estou dizendo, né, Gustavo? Não era a minha área de atuação. Então, assim, em Betim eu trabalhei na direito de família e sucessões, depois eu fui para execução penal. Em Belo Horizonte eu assumo a Defensoria de Tóxicos e Organização Criminosa de Belo Horizonte, uma das mais pesadas de atuação. Pesadíssimas. E atuava de forma extrajudicial. A Defensoria Pública, o defensor público, ele tem uma vantagem muito grande dentro da sua atuação, que a gente tem essa liberdade de atuação no foco extrajudicial, então eu não tinha impossibilidades institucionais de atuação. E aí eu faço esse trabalho desde então, e em janeiro deste ano eu assumi a função de assessor institucional da Defensoria Pública Geral, para criar a Coordenadoria Estadual de Promoção e Defesa do Direito da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Então agora sim eu estou destacado só para isso. Então, por enquanto, eu fico afastado das minhas atribuições ordinárias no Toxos para criar essa coordenadoria e tocar isso. Então, tudo começou através realmente dessa experiência pessoal e com o Rafael, da necessidade na prática, né, Gustavo? Como familiar É o que faz a gente mudar, né? Que muda. E aí a gente vê. E aí isso trazia uma reflexão muito grande para mim, como que não só a questão do autismo, mas as pessoas com deficiência em geral, quanto são pautas que são deixadas de lado, né? Que não vêm naturalmente para as instituições, né? O exemplo que você vê da estrutura pequena que nós temos ainda como instituições públicas no amparo a essas pessoas, né? Mas foi por aí que começou. É bem interessante, porque nós temos, então, pautas profissionais, né? Exato. E familiares comuns. Como que essas similitudes mudam o nosso próprio propósito de vida, né? Isso é muito interessante. Com certeza. Doutor Luiz, lógico, desde o diagnóstico que você disse ali em 2014 até os dias atuais, muita coisa mudou. Muito conhecimento científico foi produzido e muita coisa se desenvolveu em termos de políticas públicas também em torno dessas pautas de deficiência física, neurodivergência, etc. E a incidência aumentou. Muito. A incidência aumentou. Porque, na verdade, os diagnósticos passaram a ser mais... Sim. Nessa vivência diária, na defensoria, ali, na atuação, e principalmente na coordenação das comissões, o que chega mais, principalmente para as pessoas em vulnerabilidade, de demandas nessas áreas, principalmente ali na neurodivergência? Assim, carro-chefe é a questão da educação. 80% das demandas que chegam na especializada é em relação à inclusão da pessoa com deficiência em geral na escola, né? E aí, assim, tanto no modelo público quanto no modelo privado. E a defensoria tem por atuar nessa área estadual, né? Tem esse foco muito forte na educação. Saúde também vem muito com as necessidades de tratamento, principalmente frente aos planos de saúde, a medicação, enfim. Plano de saúde é terrível. É complicado. Então, assim, são pautas que a gente ficaria dias aqui conversando. Mas a educação é uma questão muito sensível, né? E apesar da gente ter uma legislação que não é nova, né? Nós temos diretrizes já antigas, até mesmo antes da Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente verifica que todas as escolas elas precisam de uma reformulação. Precisam se adequar. Todas elas, em todos os planos, né? E é sensível essa discussão da inclusão na educação. Como atora, vamos dizer assim, uma das coisas que foi colocada aí, que eu coordeno a rede de proteção, né, da pessoa com deficiência. E aí são várias instituições do sistema de justiça ali. A gente discute muito também a inclusão no mercado de trabalho, né, a questão do acesso ao esporte, à cultura, ao lazer. Aí a gente vai desde essa parte que também tem um vínculo educacional do esporte como que eu posso dizer, um braço aí da educação também, da educação esportiva, um estímulo, né? Um estímulo no desenvolvimento, até para o esporte paralímpico, Sim. Né? Essas modalidades ligadas à pessoa com deficiência também. Então, assim, são inúmeras as pautas que a gente tenta abordar, mas a educação, sem dúvida, ainda é a demanda... É o calcanhar. É o calcanhar, o principal, assim, que a gente tem hoje, a dificuldade maior de estruturação, vamos dizer assim. Nós vamos chegar lá. Bater em todos esses pontos ali na educação, na saúde, também lá. Na segurança pública, do que nós temos hoje voltados. A segurança pública também é importantíssima. Exato. Mas, Luiz, vou me permitir te chamar de Luiz. Por favor. Por favor.
Vou pegar até como referência ali 2014, mais ou menos. O Brasil já tinha, né, um reconhecimento constitucional de direitos e garantias fundamentais e principalmente não discriminação. Exato. Mas na última década a gente viu recentes alterações legislativas, incorporação de convenções internacionais sobre direito de pessoas com deficiência, inclusive uma mudança de visão sobre essas pessoas, né? Antes, historicamente, antes uma eventual deficiência podia ser vista até como um castigo divino. Isso. Ou alguma questão apenas evoluindo, que era questão simplesmente médica. Por exemplo, a pessoa perdia uma perna, a solução para ela era simplesmente uma prótese, alguma coisa assim. Mas sempre se teve, em torno das pessoas com algum transtorno psíquico, uma ideia de incapacidade mental, né? Exato. E isso mudou também recentemente com o Estatuto da Inclusão. Sempre se associando, né? A pessoa tem uma deficiência, automaticamente ela tem um déficit cognitivo, né? Exato, estigmatizada mesmo. Né? Fala um pouquinho pra gente, até para que as pessoas exatamente percam esse estigma. Isso. Felizmente, né, a Lei Brasileira de Inclusão, né, veio e alterou principalmente essa questão do Código Civil, das capacidades, né? Então acabou com aquelas expressões que eram pejorativas, louco de todo gênero, enfim, totalmente incapaz. Então todas as pessoas hoje têm plena capacidade, né? Independente se tem deficiência ou não. E a incapacidade, vamos colocar entre parênteses, que não existe uma incapacidade mais absoluta e relativa, ela deve ser provada dentro do processo. E ela tem uma abrangência patrimonial. Então ela não exclui outros direitos da pessoa com deficiência. E aí eu fico muito feliz que no Código de Processo Civil, no Código Civil, tem a Defensoria Pública como na função de curador especial. Então, uma atuação institucional nossa, lá em Betim, que eu falei que eu atuava na área de família e de sucessões, eu era o defensor curador especial, que estava ali exatamente para evitar essa estigmatização, né? Para evitar que a pessoa com deficiência ela seja considerada incapaz. Não. Ela tem vontade. Por diversas vezes, ela pode ser que ela tenha algum tipo de limitação que possa impedi-la de exercer alguns atos da vida civil, né? Então, por exemplo, a possibilidade de contratar em relação ao direito patrimonial, beleza, ela pode ser resguardada aí e ter um auxílio de um curador, aí nós temos também mais técnico juridicamente, uma possibilidade da tomada de decisão apoiada, que seriam duas pessoas que apoiam, que está ali para auxiliar na tomada de decisão, mas ela não perde a capacidade, por exemplo, para casar, para desenvolver assim, essa relação. Ter uma vida. Exato, ter uma vida, ela tem o controle da sua vida. Eu gosto muito de fazer a seguinte comparação, Gustavo. Desde quando eu tive uma rusga, vamos dizer assim, com a minha esposa, questão financeira, eu sou pão duro pra caramba. Muito pão duro. E assim. E ela não é pão duro, eu tenho certeza. Não é, e ela é ponderada. Ela assim, ela é o que dá o tempero ali em casa e chama o juízo as coisas, né? Porque eu sou muito acelerado, enfim. Às vezes meto os pés pelas mãos. Mas é pão duro. E pão duro. E aí eu lembro uma vez, eu falei assim: olha, eu não vou mais. Não discutir com relação às despesas, essas questões. Então, desde então, e ela tinha razão desde o início, só para deixar bem claro, eu combinei com ela que mexe com a questão patrimonial lá de casa. Eu não mexo com nenhum real. Entendeu? Então, assim, eu não tenho. Eu não controlo, por exemplo, a questão patrimonial lá de casa. Não quer dizer que eu sou uma pessoa incapaz, né? Exatamente. Civilmente, não, pelo contrário, né? Antes, pelo contrário. Então, assim, só estou dando esse exemplo do que eu sou um exemplo típico de uma pessoa que não tem um controle patrimonial, assim, posso exercer, é óbvio, mas, assim, para um ajuste familiar, ela faz esse papel, mas eu não deixo de ter as outras atribuições. E a mesma coisa aí em relação à pessoa com deficiência, mesmo naqueles casos em que tem um comprometimento mais severo. Né? Eu estou colocando esses casos de comprometimento mais severo, tanto que a decisão da interdição ela é sempre parcial e ela é limitada aos atos que ele precisa de auxílio e ajuda. A gente tem que inverter a lógica, né? Não, isso já sei que já é quase que um jargão dentro dessas discussões ligadas à pessoa com deficiência, mas a gente tem que ir nas potencialidades, é isso mesmo, né? A gente tem que ir no que ela pode fazer. Sim. Não do que ela não pode. O que ela não pode, beleza, vai ter auxílio. E todo mundo é assim, não é? Tem coisas que você Florença é muito melhor do que o Gustavo e vice-versa, e você tem que ir naquilo que é de potencialidade de cada um, estimular o desenvolvimento nisso, do que você fazer o inverso. O Código Civil anterior, ele era o inverso. Então ele pegava uma dificuldade, e essa dificuldade, por exemplo, pessoal, ela inviabilizava todo o resto.
E não é isso, né? É antes pelo contrário. Essa dificuldade ela vai ser contornada e é potencializado todos os desenvolvimentos da pessoa. E aí o Código Civil foi felizmente alterado. Apesar de que a gente precisa ainda caminhar muito, uma crítica ao sistema de justiça. Porque ainda temos, né? A gente tem que ter a capacitação também dos juízes, dos promotores, dos defensores, dos advogados, dos médicos, de todo mundo para entender isso, né? Que muitos ainda não entendem. Não. Eu lembro, assim, não vou dar os nomes, mas eu já participei na OAB de um seminário onde que tinha acabado de passar a Lei Brasileira de Inclusão. E a gente estava discutindo exatamente as capacidades. E era um debate, eu era um opositor a uma ideia lá no debate. E foi colocado para mim como empecilho, na manifestação de vontade, aquela pessoa camada, que não conseguia manifestar a vontade e tal. E eu trouxe mesmo uma pessoa camada, e aí vai muito na sua área, Florence. Hoje a gente já tem mecanismos, por exemplo, que dá para entender que aquela pessoa tem o cognitivo preservado. Nós temos, né, programas de computador que, através do piscar do olho, a gente consegue identificar um sim ou não. Sim. Então, assim, o que você tem que preservar é a manifestação de vontade. E às vezes a gente vê que a ciência, às vezes, está aquém do que pode investigar. Né? Então pode ser que você está entendendo, por exemplo, no caso do autismo, vou trazer aqui, que é o nosso foco. Quantas vezes, né? É o nosso calcanhar. Tem autista, por exemplo, não verbal, que às vezes a pessoa não tem aquele entendimento, ele não está compreendendo, não está sabendo. E antes, pelo contrário, ele sabe tudo que está acontecendo. Vários livros já foram escritos por autistas não verbais que têm o cognitivo todo preservado, só não consegue realmente expressar por palavras, né? Mas, enfim. Então, assim, se a gente fosse seguir aquela lógica anterior, não falou, não expressou vontade, quer dizer que é incapaz. Não. Então, a gente tem que avançar como sociedade para tentar entender o desenvolvimento do ser humano. E aí, uma atuação que você falou muito bem, Florence, que os médicos, o sistema de justiça, é interdisciplinar. Né? Tem que ter uma conversa da área da saúde, com a área jurídica, com a área da educação, com a área do trabalho, enfim. A gente fala que sempre agora o negócio é transdisciplinar. Todo mundo tem que conversar com todo mundo, porque só vocês não conseguem, só os médicos não conseguem, só a escola, só um nega, só o outro autoriza. E na educação, você colocou o termo na educação, é muito importante isso. Porque a gente tem algumas resistências por parte de escolas, e não são todas, por exemplo, com a atuação multidisciplinar. Há uma falsa percepção de que a área de saúde vai entrar para tirar a autonomia do pedagógico, da educação. Não, antes pelo contrário. Vai dar mais segurança para as ações. Porque na hora que você potencializa com o saber científico, por exemplo, o desenvolvimento daquele aluno de sala de aula, ele vai desenvolver academicamente, né? E aí a professora pode se dedicar aos outros alunos também. Exato. Se for a hora de tirar aquela criança dessa aula naquele momento, no momento de crise ou no momento ruim, ela tira. Exato. E com embasamento técnico, né? Não vai só por achar. Então, por exemplo, você vê quantas vezes aí, às vezes a presença de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, que vai poder fazer essa questão, por exemplo, sensorial, a possibilidade de se aplicar dietas sensoriais dentro da escola com orientação do profissional, por exemplo, de um terapeuta ocupacional que seja qualificado para isso só desenvolve. Ou até mesmo um professor que seja treinado, desde que a pessoa seja treinada. Tem que ser treinada. Não adianta pegar uma professora que nunca viu aquilo, que não entende, não sabe, colocar para ser o monitor de um aluno. Não pode. E é o que nós falamos, assim. E é o que acontece. É o que acontece. Quando acontece. Quando tem esse mecanismo, né? Porque, igual você, Gustavo, como procurador do Estado, por diversas vezes você vai ter um auxílio pericial nos seus processos judiciais. O perito ali da área de saúde, ele não está se colocando no lugar do procurador do Estado. Não. A mesma coisa da defensoria. Não, ele está auxiliando para o exercício da sua função. Ele está falando assim, olha, o Gustavo está certo. Nós temos aqui o embasamento científico da área tal de saúde. E a mesma coisa com a defensoria, e a mesma coisa essa simbiose da educação com a área de saúde e outras áreas, né? Então, é importante essa equipe multidisciplinar, a capacitação que você colocou, Florence, é fundamental. É fundamental. Isso está na Lei Brasileira de Inclusão, né? A necessidade da capacitação. Não é um pedido, né? Não é. Não é um favor. Está lá especificado. Tá na lei. Mas a gente tem que fazer uma capacitação que seja realmente bem feita. Né? Que esse é um problema também. A gente vê muitos profissionais em todas as carreiras, não falo só da educação, em todas as carreiras em que a capacitação é mal feita. Né? Em que você, na prática, você tem uma falta de conhecimento geral, convênios falta de saúde também. Mas eu sou um entusiasta dessa atuação em rede, sempre fui. Porque eu acho que
só vai mudar o panorama, principalmente na educação, a partir do momento que a gente tem uma escola verdadeiramente inclusiva. E para ela ser inclusiva, ela tem que ser uma escola plural, que a gente fala, né? Que é a presença de várias outras pessoas para auxiliar, né? Porque a gente tem as pessoas com deficiência dentro da escola, elas precisam se desenvolver. Só que vocês concordam comigo que não é só pedagógico? Não. Você precisa de outros saberes para desenvolver o pedagógico. Sim. Porque senão, se a gente não seguir por esse caminho, infelizmente, a gente não vai ter uma educação inclusiva, a gente vai ter uma educação exclusiva. Né? E é importante essa questão da autonomia, né, que precisa se dar à pessoa com autismo. Vou usar os dois termos que são parecidos, mas são, na verdade, totalmente antagônicos. Né? Você precisa capacitar não só o autista, né, ali oferecendo as terapias, os treinamentos, etc., para que ele possa desenvolver a plenitude de suas capacidades, justamente para evitar o que se chama de discurso capacitista. Exato. Que é a diminuição daquela pessoa, é o preconceito, a estigmatização dentro das instituições, no ambiente social. Isso é extremamente relevante. E é o que você falou, né? Exatamente, vem com aquilo que nós dando início à nossa conversa com relação às capacidades, né? Tudo que a gente não quer é um capacitismo. Exatamente. Antes, pelo contrário, a gente quer mostrar que é possível se desenvolver, né? E é importante o pessoal da educação entender que não é aquele profissional para estar dentro de escola para exercer função terapêutica, não é isso. E nem para poder atrapalhar ninguém. Não, é só para orientar. É o ambiente escolar entender que ele precisa de um apoio também na equipe de suporte, né? No time de suporte ali da criança, para entender como manejar, às vezes como tem escolas que têm até trabalhar eventualmente alguma deficiência e poder fazer. E tem escolas que têm inclusive psicólogas, mas ainda assim é como se não tivesse. Porque não entende do assunto. Tem a formação, exato. Não tem a formação, não entende de autismo, não entende de... Tem que ter a formação de doenças do neurodesenvolvimento. Doenças não, transtornos do neurodesenvolvimento. Então, isso é importantíssimo. A presença da família. Ter só para dizer que tem o nome lá de psicóloga... não pode. Não dá. Por incrível que pareça, ainda a família é colocada de lado nesse processo. Entendeu? Ainda, assim, recebo muita pergunta. A gente pode, tem que dar cópia do PDI, né, do Plano de Desenvolvimento Individual para a família. Gente, isso é óbvio. A família tem que participar da elaboração dele. Até porque as terapias são feitas dentro de consultório, na escola e dentro de casa, né? Vocês dois conhecem seus filhos mais do que qualquer outro, assim, para poder dizer os gatilhos, a mesma coisa, eu lá em casa. Então, assim, a gente ainda tem uma falsa percepção disso, a gente tem que mudar esse panorama. A gente está dando exemplo da educação, mas tem que mudar esse panorama dentro da educação de forma muito, como que eu posso dizer, contundente. Porque que a educação hoje ela é o nosso calcanhar de Aquiles. Quando a gente fala de família, assim, eu, Gustavo e você e a sua família, né? Assim, todo mundo, não há. Principalmente hoje, assim, você fala, nós aqui estamos falando, porque isso aqui é o calcanhar, é o nosso calcanhar. Exato. E é importante dizer que é um direito de todos, assim. Sim. Porque a inclusão, as pessoas, é o direito do aluno com autismo, do aluno com deficiência, a inclusão não é o direito de todos. De todo mundo. É o direito dos outros alunos também estudar numa classe diversa, né? Sim. Então, assim, isso não vai retroagir. Muita gente ainda pensa, muita escola ainda pensa, não, isso aí vai ser mudado, né? Defendendo Nós vamos ficar as escolas livre. especializadas. Não vai. Até porque as ditas comuns, né? As tradicionais. As tradicionais conheçam, entendam e respeitem, né? Exato. Sem isso não tem a Não, e você trouxe aqui para nós falando das convenções internacionais. Isso é uma diretriz mundial, não é uma diretriz só do Brasil. O Brasil assinou a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência da ONU e estão lá todas as diretrizes expressas. Tanto que a Lei Brasileira de Inclusão quase que inspirada na Convenção Internacional. E é bom para o pessoal, né, da área jurídica entender que a convenção foi recepcionada com status, com força de norma constitucional. Então, o que está na convenção é norma constitucional. Então, sobrepõe qualquer outro ato regulatório, seja lei ou seja, principalmente, ato do Poder Executivo, aí, regulamentos, enfim, resoluções. Aí fica um recado, entre aspas, para as escolas, né? Não, para todos. E é importante, a questão escolar é sensível. Na minha atuação como coordenador estadual e também como coordenador geral da rede de proteção das instituições do sistema de justiça, é uma prioridade, entendeu? Assim, eu acho que é o lugar que se a gente conseguir modificar,
Porque a escola muda o mundo, né, gente? Muda. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma escola inclusiva, o resto todo Quando você vai começa mudar. no comecinho, Que aí na hora que as você gerações... muda aí aquela você vai- criança. Exato. E você vai ter os Porque colegas... que não são 4 horas de terapia ali para ele. Sim. E fora os outros. Sim. Então, o que acontece? Na hora que você tem uma... Eu não tive a oportunidade de estudar com nenhum aluno, nenhum colega com deficiência. Mas imagine se eu tivesse essa riqueza. Talvez eu, como defensor, lá quando eu comecei a atuar, que eu não tinha diagnóstico do Rafa, por exemplo, eu poderia estar atuando na área da pessoa com deficiência, porque eu ia estar afeta ao tema naturalmente. E é isso que a gente busca, porque a partir do momento que essas crianças assim como vão... poderia não estar até hoje, porque não... E aí vai desenvolvendo, a criança vai desenvolvendo, depois ele consegue naturalmente entender a questão da inclusão, e aí sim o mercado de trabalho muda, você vai ter inclusão no mercado de trabalho, você vai ter inclusão na saúde, porque aquele gestor do hospital que não entende, por exemplo, a questão da inclusão, ele já vai ter tido contato com um colega com deficiência, ele já vai saber das necessidades, aquele empregador, na hora de empregar na sua empresa, ele não vai às vezes fazer uso da cota, ele vai empregar porque ele acredita que realmente pode desenvolver. Então a escola muda tudo. E a gente está num panorama dentro da escola que precisa mudar para já. Já era para ter mudado antes. Então, assim, por isso que eu acho que é uma prioridade dentro da pauta, porque a partir da educação a gente vai conseguir desenvolver também outras áreas a médio e longo prazo. E se a escola não mudar... Aí fica complicado o resto, né? Aí onde as pessoas... Né, que é o começo de tudo, né? Onde tem a criança de 1 ano, onde os pais precisam sair para poder estar trabalhando e tem que, ao mesmo tempo, que seus filhos precisam fazer terapias. Sim. Então tem que ter essa assistência. Tem que ter. A escola é primordial. E sem ter como fugir um pouco do juridiquês, né? As pessoas têm que ter o conhecimento de que, enquanto normas constitucionais, ela tem um efeito horizontal, né? Ela vai aplicar tanto para o agente público ali, que está organizando escola pública, pautando políticas, quanto as escolas privadas, o ambiente privado. O direito ali é universal, é para todos, né? E não tem essa de que é particular, não tem. Não, pelo contrário, vale tudo que... Tanto que na Lei Brasileira de Inclusão lá, fala que os dispositivos que atinentes às escolas públicas, eles valem para a escola particular e não pode ser cobrado qualquer cobrança adicional em relação aos mecanismos de inclusão. A responsabilidade de todo mundo. No artigo 28, se não me engano, da Lei Brasileira de Inclusão fala, né, que cabe ao Estado, à sociedade, às famílias, enfim, a comunidade escolar, todo mundo assegurar a educação de qualidade para a pessoa com deficiência. Então, abarcou todo mundo. Não tem essa história, é privada, eu escolho, não. Pelo contrário, educação é para todo mundo. Não, privada, não tem. Então, nossa escola não tem esse tipo de aluno. Todas as pessoas têm direito à educação. Né? Inclusive, é claro, a pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência ainda tem prioridade, né? Dentro dessa educação. Não é preferencial, ele é prioridade. Exatamente para proporcionar esse desenvolvimento integral. Né? E no âmbito da educação ali, um pouco mais agora com foco ali no transtorno do espectro autista, a gente tem até um marco legal ainda anterior, né? A próprio estatuto ali, que é a Lei Berenice Piana. Exato. Já falava, né? Que já falava sobre direitos de educação, direitos à saúde, de segurança, proteção contra abusos, enfim, já trouxe um rol de direitos. Do acompanhante especializado, né? Do exatamente no ponto que eu queria chegar. Acho que essa é uma deficiência e uma falta de compreensão, tanto no público ainda quanto ao privado, né? Menos, eu acho, no público, que por lei já tem... Não que no privado não seja, né? Mas já uma compulsoriedade mais efetiva na implementação. Sim. E olha que lá na Lei Berenice Piana fala que aplica também às outras pessoas com deficiência. Então, uma norma específica ali da lei do autismo, né? Que aplica a todas as pessoas com deficiência. E mesmo do público. Aí entra naquela questão da capacitação. Será que aquela capacitação é real? Né? Aí vem essa reflexão. Será que aquele curso que aquela pessoa fez, ele tem conhecimento prático, tem conhecimento técnico para estar ali? E aí, se a gente for falar dos apoios na escola, a gente vai ficar aqui 4 horas falando, mas eu vou fazer só uma... É que aqui eu tenho uma liberdade, nós estamos aqui numa conversa de podcast, então a gente sente à vontade mesmo para falar até, enfim, em relação a tudo. Mas você tem vários cenários. A gente tem ainda escola, seja pública ou privada, que utiliza esse apoio como estagiário. Quer dizer, não é nem um profissional de apoio. Tem algumas que botam um outro professor que está à toa naquele momento. Às vezes sem capacitação. Não é a mesma pessoa, todo dia, cada dia uma. Às vezes bota um profissional de apoio
com nível médio que é terceirizado, que também às vezes não tem a capacitação e entra também nessa questão de que ele está hoje na turma, depois não está mais. Isso, por exemplo, o aluno com autismo é catastrófico, né? Que ele cria identidade, você precisa daquela necessidade de uma organização. Rotina. Exato, tanto assim que pessoalmente, o meu menino estuda numa escola em que, do modelo Waldorf, em que o professor, o mesmo professor vai do primeiro ao 9º ano. Entendeu? Por causa da tanto que eu incentivo, é claro, também da metodologia, quanto é importante para ele essa regularidade, né? Essa não pode ser uma coisa sazonal. Hoje está com o estagiário já não quer mais, Sumiu. já mudou, ou então é essa terceirizada, o cara faltou, mandou outro. Ou então ninguém... então uma professora que está ali à toa. Eu acho tá assim que tem que ser regulamentado. Eu acho que os apoios têm que ser. Você tá aí, né? Eu ia tocar nesse ponto exatamente, porque a imprecisão do conceito ali, né, na lei. Ela fala de assistente educacional especializado. Mas o que é esse assistente educacional especializado? A gente não tem essa regulamentação legal ainda, é o que proporciona essa bagunça toda, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tem municípios que já tem dentro do seu plano ali de carreira do magistério, da educação, os profissionais adequados. Nós temos a Secretaria Estadual de Educação que já tem um professor de apoio, né, o professor de educação especial que faz o apoio dentro de sala de aula e no AE, e alguns municípios que eu já fui, eu já tive oportunidade. Posso citar aqui Dores do Indaiá e o último que a gente foi, que foi... fugiu o nome aqui, vou lembrar, que também tem dentro do seu corpo de legislação especificado professor de apoio, professor de EE, profissional de educação especial, entendeu? PDI, certinho. Tudo certinho. Isso é legal. Só que o que é Carandaí, um município, desculpa, que também tem isso. Só que aí a gente esbarra no quê? Na remuneração. A remuneração infelizmente, é muito baixa. E você não tem o quê? Procura dos profissionais. Então, hoje a gente tem um déficit, por exemplo, na educação pública muito grande desses profissionais. E paga-se muito mal mesmo. Muito mal mesmo para uma carga horária de 8 horas de trabalho. E é uma dedicação ali àquela especializada, criança, né? Especializada. Tem um outro problema aqui, não basta capacitar esse acompanhante. Ele precisa manter uma interlocução permanente com uma equipe de apoio. Exato. Tem um vínculo. Com os terapeutas, com o psicólogo, com o fono. Essa equipe multidisciplinar. Não é só com a escola, não é só com os professores da escola. E é um direito, gente, é um direito. Eu vou até olhar para a câmera, porque isso é importante, que é um direito das famílias e das pessoas com deficiência ter a sua equipe multidisciplinar acolhida na escola. É um direito. Porque proporciona o desenvolvimento. Ela tem o direito de entrar, de ver, exato, de assistir. Tem o direito de desenvolver. Não precisa avisar com antecedência. Porque é a extensão do direito da família de atuar dentro da escola. Né? Quando fala a família, é exatamente esse apoio familiar todo. Então é importante que a escola ela seja uma escola aberta a isso. E quem ganha é todo mundo. Não há déficit, igual disse, não é para intrometer nas questões pedagógicas, antes pelo contrário, é para potencializar. Cada escola, por lei, tem obrigação legal, teria que ter um psicólogo e um assistente social, escola pública, por exemplo. Né? Fora a necessidade que você tem de psicopedagogo, de outros profissionais da área de saúde. Agora, imagine uma escola que não tem essa estrutura, seja particular ou seja pública, se isso vem já pela família... Ou tem sem treinamento nenhum também. Isso é importantíssimo você ter esse desenvolvimento. É um direito do aluno, da aluna. Porque muitas escolas, às vezes, gostam muito de marcar o horário para o profissional visitar, né? Aí, quando a pessoa vai e visita geralmente com horário marcado, fora da rotina. Aí tá tudo lá, tudo bonitinho, tudo funciona, tudo. Aí, se ela quer ir lá um dia do além, assim, 2 semanas, se marcou na quarta, não, eu resolvi vir hoje. Eles não deixam, a grande maioria não deixa a pessoa entrar se não marcar com antecedência. Porque você sabe que aí tá camuflando. Sim. Eu acho que tem que quebrar essa resistência. Entendeu? A escola, pro bem, é pro bem de todo mundo. O que você quer não é intrometer na gestão escolar, seja público ou privado, não é isso. Você quer ajudar a escola a desenvolver, porque é uma obrigação da escola, o desenvolvimento dentro da sala de aula, dentro você ter uma escola inclusiva hoje é uma coisa muito válida. Então, tem que ter, né? Hoje a gente nem discute. Então, o modelo de escola inclusiva é o modelo que nós temos para todo mundo. Então, a gente precisa que essas resistências elas caem por terra. E esse entendimento de que é para ajudar, não é para atrapalhar, não é para julgar, não é para poder feito. É claro,
Gente, os Às defeitos vezes, eles vão às vezes, aparecer, mas não é no intuito de criticar um modelo ou outro, é de avançar. A gente é para precisa avançar. melhorar. É Exato. uma pra melhorar verdadeira pra gestão todos. democrática da escola, né? Exato. Porque A é um escola- ambiente que está ali passando, lógico, conteúdo científico, etc. Mas a criança está ali para aprender também Exato. questões sociológicas, Exato, humanísticas, exato. e nisso inclui aí o Inclui. aspecto da inclusão. Inclui. Participação da família ali É. para entender o contexto social. Sim. O artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre a educação, ele diz que o desenvolvimento educacional não é só a questão cognitiva, não é só a questão, Sim. vamos dizer assim, de conteúdo programático, né? Desenvolvimento lá, tá lá, sensorial, social, vários outros. Humanístico. Exato. Tudo, né? Então, assim, é um contexto inteiro. Igual disse, não adianta a gente querer aplicar uma educação inclusiva sem os outros atores que são essenciais. A gente está lidando no dia a dia, né, com crianças neurotípicas, que Sim. têm as suas especificidades que o pedagogo não tem conhecimento técnico para tocar. Às vezes ele Sozinho. passou ali na faculdade, passou. Não tem. Ele precisa do outro apoio. A Precisa de mesma coisa a ajuda. gente. Mesmo tendo filho com deficiência, assim, da área jurídica, né? Tô falando a gente, eu, o Gustavo aqui, da área jurídica, não adianta, a gente não tem conhecimento, por exemplo, de área de saúde aprofundado. Claro que nós temos filhos, né? E com autismo, isso já nos dá uma facilidade. uma facilidade com o tema. Mas, por exemplo, você vai exigir, por exemplo, de outro operador do direito que não tem essa experiência pessoal, ele não vai ter o conhecimento, nem perto. Não vai E aí ser, ele não, precisa... ele não vai estar sensibilizado Não vai. com a causa. Não, e ele não vai ter o adianta. conhecimento mesmo. Ele precisa de outros saberes, de outras pessoas para apoiar a decisão dele, a atuação dele. É isso que a gente precisa. Então, quando a gente fala isso na escola, na educação, quando a gente diz, você pode arrastar pro resto. Você pode levar isso para a saúde, você pode levar isso para o trabalho. Vale para todos. Vale para todo mundo. Vale. E vale mesmo. Mas vai tocando aí, senão eu vou E a- falando Não, e de nós forma vamos acabar o dia Inclusive, a em outros gente temas. teve. Eu vou te falar que até que eu encurtei a pauta, porque era tanta coisa, eu falei, eu já estou com 5 páginas de pauta aqui para conversar com o Luiz, mas eu acho que não vai dar tempo. E, na verdade, tem também a questão na escola, além de, às vezes, eles têm a resistência de deixar a pessoa, né, a equipe que atende a criança ir lá e Sim, ter um acesso, uma reunião, sim. às vezes forçam fazer a coisa online, porque depois da pandemia tudo virou online. Sim. Tudo online é tudo muito mais fácil. É. Então, assim, além disso tudo, as pessoas precisam de entender que ninguém está pedindo favor, não. Não é favor. E eu e o Gustavo, a gente até passou por uma experiência esse ano, porque é onde os nossos 3 filhos mais velhos estudam, era o ano da inclusão, tá? Era um ano da inclusão, então tinha uma série de crianças, era o cartaz, tudo pintado da escola, você entra, você se apaixona, né? Mas aí tinha um cadeirante, um amputado, tal, tudo. Chegou no mês de conscientização do autismo, liga eu lá para saber se teria alguma coisa, né, específica para o autismo. Não, a gente não trabalha esse tipo de data, assim como a gente não trabalha o Dia do Índio. Oi? É igualzinho, né? A conscientização ela tem que ser profunda. E é claro, a ideia, igual eu falo aqui, pela Defensoria, né, que é uma das instituições fiscalizadoras, né? A Defensoria está lá no artigo 79 da Lei Brasileira de Inclusão. É a primeira instituição nominada, falar a Defensoria Pública e o Ministério Público. São instituições responsáveis por assegurar todos os direitos da pessoa com deficiência, né? E aí, Gustavo, você sabe muito bem, assegurar direito não é só atuação judicial, igual eu disse, de processo, essa atuação extrajudicial. E a gente tem poderes para isso, constitucionais, a possibilidade de requisitar informações, de recomendar providências. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de atuar de forma mais firme, mas a ideia não é punir. Não. A ideia não é punir, é conscientizar. Agora, a partir do momento que a gente tem, seja uma instituição pública ou privada, aí eu vou até estender, não vou falar só da educação, mas educação, trabalho, etc e tal, saúde, que se feche para o diálogo, que se feche para essa oportunidade de crescimento institucional, seja público ou privado, aí a gente tem que atuar de uma forma mais não é no amor, é na Exato. dor. Mas a gente precisa dessa abertura, todo mundo só tem a ganhar. E esse é o foco, sabe? Quando a gente veio com essa rede de proteção todas as instituições do sistema de justiça, a intenção é essa, né? Porque a gente sabe que
enfim, que só ter leis e leis muito boas, assim, no ponto de vista do papel, não é o suficiente para nossa realidade Se assim brasileira. a gente já Não está é. tendo que Nossa, correr, lutar atrás. se eu for contar meus causos pessoais aqui, gente, eu tenho casos em todas as áreas, por exemplo, que com a lei debaixo do braço, isso é completamente ignorado. Então a gente tem que fazer o quê? Aí a importância, Gustavo, da atuação dessas instituições. Porque, na verdade, são instituições de Estado que devem fazer com que o direito chegue à pessoa. O direito tem que chegar na gente, né? O direito tem que chegar. E é um desgaste grande para nós, como familiares, eu estou me incluindo, ter que exigir um direito que já é cristalino. Não. Aí essas instituições... Você tem que chegar lá, aí vai falar assim, tá falando isso aqui só porque ele é do Ministério Público. Ou não, só porque o pai é advogado. Não, e fora assim, o desgaste, tira a atuação minha como defensor. Imagina como cidadão. É muito desgastante você chegar e exigir seu direito. Pô, é estressante, você não consegue as coisas, você mostra. Agora, você fazendo... Tem que depender sempre de um processo judicial, é ver que as instituições estão falhando. E o processo judicial ele vai ser o quê? Individualizado. Moroso, não vai chegar a tempo. E aí, quando essas instituições elas saem da sua atuação ordinária, que é daquele dia a dia do processo judicial, começa a assegurar esses direitos de forma extrajudicial e coletivamente, aí as coisas acontecem. Porque quem está comprando a briga é as instituições que devem comprar essa briga, não é a família. Sim. A família está numa situação fragilizada, está numa situação que ela tem direito. Exato, que ela tem que... O direito tem que chegar a ela. Então, por isso que a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Advocacia Pública, seja a Advocacia do Estado, a Advocacia da União, enfim, e demais instituições do sistema de justiça, elas devem se dar as mãos, o exemplo dessa rede de proteção que dá muito certo, né? Para assegurar esses direitos. E vários fluxos são feitos de forma muito célere. Eu vou dar um exemplo aqui, porque você está aqui também, Gustavo, da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Quanta coisa na rede de proteção a gente discute lá e a própria AGE consegue resolver para a gente dentro do Estado. Através do fluxo, através de resoluções, de interpretação de pareceres jurídicos, que não tem necessidade de judicializar. É importante ter a instituição como parceira, né? Parceira. Apesar de estar geralmente em polos opostos ali na discussão judicial. Exato. E é o que você falou. Às vezes o polo oposto que a gente está ali como sistema de justiça é na judicial. Mas o foco não é a atuação judicial do processo. Ali a situação a gente já colocou na mão de um terceiro, que seria a figura do juiz, para julgar. A gente quer evitar que seja judicializado. E a escola vai perder. Não, sim, né? muitas vezes. E a discussão não é judicial. A gente quer não precisar da justiça. É o que o Gustavo falou. A gente não quer precisar da justiça. Não fazer das coisas da forma correta. Que as coisas aconteçam de forma natural. Sim. Porque isso você poupa as famílias, você poupa a pessoa com autismo diretamente. Você poupa a escola. Você poupa todo o sistema. E evita terceirizar para um juiz, por exemplo, que às vezes nem tem conhecimento, vai solucionar naquele caso individual, mas a problemática vai continuar existindo. Vai continuar. E sabe o que eu vejo muito, Gustavo? Que às vezes é uma falta, e assim, não que justifique, mas é uma falta de conhecimento geral. Que na hora que você tem uma rede consolidada, com apoio, por exemplo, multidisciplinar, vou dizer aqui para vocês, a gente está avançado com a Universidade Federal de Minas Gerais para dar o suporte acadêmico também para a rede de proteção, que nos vai dar o suporte técnico para isso, para essa atuação. Na hora que você discute, que você traz a problemática, vamos dizer assim, de forma técnica, você ganha seu parceiro. Sim. Porque a própria AGE, como eu disse, a Advocacia Geral do Estado, que está aí, que faz a defesa das escolas públicas estaduais, vamos dizer assim, ela, imbuída desse conhecimento técnico-científico, o que ela está fazendo e tem feito com brilhantismo, dar os parabéns aí à atuação da AGE? É exatamente intermediar junto aos gestores públicos ali, estaduais, do Estado de Minas Gerais, para falar, olha, tem que cumprir isso aqui assim, assado. Vamos melhorar essa resolução, vamos melhorar isso, entendeu? E aí você começa a ter esses direitos assegurados de forma ampla e consciente. É isso que a gente quer. Então a gente tem a diversidade no processo? Tem, mas a gente não está discutindo o processo. Tanto que nós temos todas, eu vou pedir licença para nominar as instituições que estão na rede de proteção, nós temos todas as instituições do sistema de justiça. Acho que inclusive é importantíssimo. E a gente, às vezes, no processo, a gente é parte adversa em muitos momentos. Mas a gente está ali para discutir fora do processo. Então a gente tem hoje a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é o Tribunal Nosso do Trabalho de Minas, a Advocacia Geral do Estado, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, de Minas Gerais, a Superintendência
de fiscalização do trabalho. Já estamos adiantados com o termo de cooperação para a Justiça Federal, o TRF da 6ª Região, que é a Justiça Federal de Minas, e o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Então a gente fecha as instituições do sistema de justiça nessa rede de proteção à pessoa com deficiência. E aí eu vou te interromper um pouquinho e vou falar assim, essa rede de proteção, e essa rede de proteção vai fazer o que efetivamente? Já está fazendo. A gente desde A gente tá fazendo, né? Mas, assim, desde ela é o que para as pessoas que não têm... O que acontece? É uma reunião, né, das instituições, é uma grande reunião de trabalho. Onde que as demandas, por exemplo, que chegam em relação à pessoa com deficiência para a defensoria, a gente coloca na roda de conversa para tentar ajustar. Às vezes é uma questão, igual eu disse, em relação à educação inclusiva das escolas estaduais. Por exemplo, receber uma denúncia da escola que negou. Isso, que negou alguma questão que você tem que ajustar o fluxo. Já está negando reiteradamente. Isso. A gente traz as discussões, eu estou dando um exemplo da defensoria, mas qualquer outra instituição da rede pode trazer essas demandas, em que a gente conversa. É uma grande reunião de trabalho. A gente conversa entre a gente e a gente ajusta os fluxos. Então, muita coisa, por exemplo, o pessoal nem fica sabendo, porque realmente é internamente. Vários fluxos são resolvidos internamente e dá uma proporção gigantesca nos direitos assegurados ali na ponta, né? A gente vai realizar, e tem realizado, vamos fazer até um seminário que eu falei com vocês, no Tribunal de Justiça sobre o autismo, dia 12 de setembro, às 14h ainda vai sair o material publicitário, vai vir um conselheiro do CNJ, o Mário Maia, que também tem um filho com autismo, então tem a identificação pessoal, e eu falo no segundo momento sobre a rede de proteção, deve ser no pleno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, depois eu mando para vocês na hora que ficar pronto o convite, sendo realizado pelo Tribunal de Justiça, pela Escola Judicial, a EGF, do Tribunal de Justiça. Então, nesses momentos, a gente tem a escuta também do público, né, a participação dos conselhos ligados à pessoa com deficiência, das associações de pais. Por exemplo, em relação ao autismo, temos várias associações de pais. Então, nesse momento... associações de pais, mas eu fiquei impressionada de ver que a única associação de bairro que existe em Belo Horizonte é o Barreiro. De pais? De pais. É só o Barreiro. Não, temos outras. Temos outras em relação à pessoa com deficiência, enfim, em relação ao... Mas o autismo mesmo era só o dia que a gente foi lá na associação. Mas nós temos a Azateia também. Tem a Azateia. Que funciona aqui, temos outras. Mas o que acontece? Nesses momentos de seminários, de congressos, de audiências públicas, é onde a gente faz a oitiva, né, direta, e a gente respeita muito esse lema nada sobre nós sem nós, ligado à pessoa com deficiência que se estende ao autismo. A gente tem pessoas com deficiência diretamente na rede de proteção dessas instituições do sistema de justiça, que é uma grande reunião de trabalho. E a gente tem os momentos em que a gente tem a participação e essas reuniões com esse público-alvo, né? Então, na verdade, essa é uma iniciativa inédita. Não tem no Brasil essa rede de proteção, sabe? Nesse sentido de atuação sistematizada. A gente já tem o acordo de cooperação técnica, o termo de cooperação técnica assinado com os representantes máximos de cada instituição. Então, uma atuação não é individual, né? Uma atuação do Luiz Renato como defensor público, ou do promotor X, ou do juiz Y, ou do procurador. Hoje todas as escolas elas têm esse termo. Não, isso é entre as instituições do sistema de justiça. Uma curiosidade, Luiz. Essa rede, uma vez formada, está ali fazendo os trabalhos internos. Ela tem uma boa interlocução também com o legislativo? Uma necessidade ali de adaptação de lei, proposição? Sim. A gente tem... porque a gente funciona... Fiscalização também, que é um papel do legislativo. Né? Porque são as demandas que vêm até a gente, né? Então, os integrantes da rede sempre estão num lugar ou outro em comum. Então, por exemplo, nas audiências públicas é muito comum, tá? Sempre a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então, assim, a gente sempre faz essa interlocução, a gente tenta participar de todas as audiências públicas. Eu, nessa função dupla, né, eu sempre vou também imbuído pela rede de proteção. Então, é importantíssimo. Então, apesar do legislativo ele não estar na composição, né, ele é acionado sempre, igual às outras instituições, que são acionadas sempre. Então, assim, a gente tem as instituições do sistema de justiça com componentes, né, naquela discussão interna, igual eu disse, é uma reunião de trabalho, uma rede de trabalho, mas que ela é aberta, essa rede é aberta a partir do momento que a gente discute a implementação dos direitos. Então, é fundamental a presença dos atores da rede de proteção nesses momentos de discussão.
Principalmente legislativo, porque a gente sabe, né, que, enfim, que muita coisa perpassa também. Você acabou de dar o exemplo, nós demos o exemplo aí dessa regulamentação dos apoios escolares, né? A gente não tem uma legislação especificando, esmiuçando isso. Então a gente já tem uma falha aí que a gente precisa, como dizer, sanar, né? um vácuo precisa sanar. E aí é importante que essas instituições do sistema jurídico que estão trabalhando especificamente com o tema também levem essa questão técnica, né? Então, a participação, por exemplo, da defensoria, eu como defensor, o doutor Estevão, quando vai nessas audiências públicas, é exatamente para trazer a questão da segurança jurídica do que você está discutindo, né? De saber separar o joio do trigo, vamos dizer assim, né? O que é politicagem, o que não é, o que é... Enfim, não falo que todas tenham isso, mas a gente sabe que temos muitas falas, por exemplo, que não são falas técnicas, que são falas para jogar para populistas, vamos dizer assim, jogar para o povo. E a gente está ali, não, a gente está ali como instituição, que é uma instituição permanente, enfim, que não, no caso do defensor, do promotor, do procurador, né, a gente não é cargo eletivo, né, a gente é concurso público, então a gente tem uma estabilidade de atuação, mas é fundamental. E a gente está atento a isso, então cada instituição em separado e em conjunto através desse alinhamento da rede de proteção. Porque o que busca, e aí finalizando essa parte da rede, por que essa reunião de todo mundo? A gente quer falar a mesma língua. A gente quer defender as mesmas causas. Então, quando a gente faz exatamente, por exemplo, a cobrança. Geralmente a gente faz uma recomendação conjunta, né? Que é uma forma de cobrança. A gente assina em conjunto. Então não é só a Defensoria Pública fazendo, é a Defensoria Pública, é o Ministério Público, e aí isso, aí a Defensoria Pública, o Ministério Público, Defensoria não da é União, pouca, não é pouca, isso. não é E aí não mostra são o quê? poucas Unidade de tema, olha, não é uma interpretação individualizada, é uma atuação institucional, porque como a rede é institucional, igual eu disse, ela é uma atuação estratégica. Ela não depende só do defensor, do promotor da ponta que está numa especializada específica, você está entendendo? Então, uma atuação institucional. Então, ela é muito refletida. Então, para a gente chegar ao ponto de expedir uma recomendação da rede de proteção, vocês podem ter certeza que nós já conversamos muito. E é uma força de convencimento muito maior. Muito maior. Porque assim... Executiva. O peso é... Exato, para o executivo. Para todo mundo, seja iniciativa pública ou privada, que a gente recomenda para as instituições privadas também. E os que não cumprem? Aí, cada uma pode tomar a medida judicial pela rede de proteção. Então, por exemplo, se não cumpriu, o Ministério Público tem o papel dele de fiscalização, ele pode entrar com ação judicial, a Defensoria pode entrar com ação judicial, entendeu? E aí, claro, cada um entra dentro da sua perspectiva, nada impedindo que você tenha ações conjuntas, pode ter também. Mas o foco todo é o extrajudicial. A gente e dificilmente não se cumpre, porque é o que o Gustavo está trazendo, é uma força muito grande. Porque você com uma recomendação de várias instituições, uma forma técnica, se você precisar judicializar, dificilmente um juiz vai dar uma decisão contrária, que é uma decisão assim muito refletida. E a escola vai ter que cumprir. e é o que a gente quer trazer. O convênio vai ter que cumprir. E só para deixar isso, e só para deixar uma observação que isso é importante que você colocou aí, a questão do cumprimento. A gente para expedir a recomendação, a gente já faz um trabalho todo anterior. Então, assim, eu como coordenador da rede ou outro colega de outra instituição, já foi lá, já conversou, já falou que a gente vai expedir a recomendação. A gente não faz a recomendação de uma vez, como a maioria das pessoas, das instituições fazem. Recomenda primeiro, depois conversa, não. Ali na rede de proteção, a gente tem o costume de conversar antes. A gente expede, porque tem que expedir para regulamentar, mas a gente já explica antes. A gente já liga, já conversa, olha, tem uma situação assim, assim, assada, a gente precisa ajustar, marca uma reunião, conversa com ele, sensibiliza primeiro. Quando a gente expede a recomendação... Pelo menos tenta, né? Não, mas tem conseguido. Tem conseguido. E aí, quando a gente faz a recomendação, ela vai ser pro forma, vamos dizer assim, só para realmente substanciar. A partir do momento que ela se torna um entendimento institucional, se isso vier a ser judicializado, mesmo o procurador, o defensor, o promotor tendo ali uma autonomia funcional, não vai ter uma incongruência não depois. Vai, porque é refletido, igual eu falei, a gente tem todas as instituições do sistema. Então, escola, então, quem que vai querer uma carta negativa dessa? Não tem. Por exemplo, nós demos exemplo da Advocacia Geral do Estado, porque assim, que é bastante demandada ali nesse fluxo do executivo, né? Vamos dizer assim. Quando a gente tem alguma questão em relação à escola pública, a gente aciona a colega da Advocacia Geral do Estado que vai fazer a intermediação junto com o órgão executor, vamos dizer assim. E às vezes traz para reunião, traz para a gente conversar. Aí a gente tem reuniões técnicas, tá, da rede de proteção com esses setores e a gente faz o alinhamento.
Muitas das vezes a gente nem recomenda. Muitas das vezes a gente consegue ajustar o fluxo de forma direta, porque a gente não quer usar a recomendação. A força, né? Não, o, sem o poder da porque caneta, se a gente já né? ajusta, entendeu? A própria Advocacia Geral do Estado já consegue fazer um trabalho brilhante de conscientização com o poder executivo estadual, por exemplo, e eles ajustam o fluxo, é excelente, é o que a gente quer. A gente quer o cumprimento da lei de forma espontânea. A gente não tem que ter que ficar esperando. Exato. Então, muitas ações dessa rede, elas são feitas, são resolvidas na conversa. Isso é muito importante que você está falando aqui, porque muita gente às vezes não sabe da existência dessa rede de proteção. Então, isso é muito importante, né, Gustavo? E porque ela não aparece. Na verdade, é isso. Ela não aparece. Mas ela existe. Exato. Não é o nosso foco, por exemplo, trazer para questões midiáticas. Não é, porque é uma reunião de trabalho. Então, a instrumentalização jurídica dela é de reunião de trabalho, né? Então, assim, muitos temas são sigilosos na discussão lá, enfim. Tanto que a gente trata agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente trata com casos concretos, né? Aí isso é da área médica, às vezes envolve prontuário médico, envolve questões que são sigilosas, então às vezes muitas coisas não aparecem. Mas a gente tem feito esse trabalho de alinhamento. E aí, quando é necessário uma ação, por exemplo, precisa recomendar, também não é o nosso foco ficar divulgando em meio de imprensa. Olha, que a gente não tem aquele intuito de penalização, e sim de ajuste, sabe? Mas temos trabalhado. Mas o se desafio precisar penalizar, sim, vai ser penalizada vai. E não terão dó. Sim, porque se fechou é o exemplo que eu dei, né? A gente trabalha na abertura. Então, quer conversar? Vamos conversar, vamos avançar. Agora, se fecha, não tem outra saída. E a ideia é dar assim, o que falta na rede aí realmente, por causa do acúmulo de trabalho, que são pessoas que representam as suas instituições, então, que tem um envolvimento assim, do dia a dia muito forte, muito grande, com as questões ordinárias. Onde eu quero avançar muito na rede é essa questão da educação em direitos. Né, da realização dos seminários, dos congressos, das audiências públicas também, feitas por essas instituições. Nós fizemos, por exemplo, o ano passado, na Defensoria, três encontros sobre a questão do autismo, da inclusão escolar do autismo, da criança e do adolescente com autismo. E isso foi tudo gravado, enfim, para ter os encaminhamentos. Nós tivemos lá representantes da Secretaria de Educação de Belo Horizonte, de Contagem, de Nova Lima, o sindicato das escolas particulares, as famílias. Então eu preciso de mais eventos assim, para a gente poder mobilizar a sociedade. Dos particulares também, né? Sim, o sindicato estava lá e a gente colocava diretamente as famílias para trazer os questionamentos. Isso a gente precisa mais, enquanto rede de proteção, para a gente trazer para mais próximo das pessoas e poder balizar as ações da rede, né? Que, como eu disse, que são demandas que a gente vai coletando e vai colocando. Mas sempre a gente tem um ou outro integrante da rede que traz essas demandas. Então, por exemplo, participação no Conselho Estadual Municipal da Pessoa com Deficiência, a gente sempre tem o Ministério Público lá como membro efetivo, a própria Defensoria participando também. Então, a gente já sabe dos anseios, a gente sempre leva na rede para uma atuação estratégica. Então, algumas questões demoram um pouco mais, porque é uma atuação realmente institucional, né, Gustavo? A gente tem que ter um cuidado maior na construção dela, mas uma vez tomada a iniciativa e sendo acatada, vamos dizer assim, a gente dá um plus assim, gigantesco. A gente esvazia a questão da judicialização e o acesso passa a ser de todos. Eu diria que é uma construção por dentro, né? Exato. Para que não precise justamente terceirizar uma solução. Isso é muito importante. E quando chega a terceira, eu vou começar aqui a fazer o outro papelzinho. Escola não está cumprindo, várias demandas, já foram, e aí? Aí a gente tem a atuação de cada instituição em separado. Então, por exemplo, o Ministério Público tem a Promotoria da Educação, que pode entrar com ação judicial, a própria Defensoria Pública também, tem a Defensoria Especializada da Pessoa com Deficiência. Então, assim, a judicialização é o último caminho. Mas é o caminho ainda, não deixa de ser um caminho. Então, nesses casos em que há uma inflexibilidade... Fecha a escola, suspende... Eu vou tem usar a questão da... um caso específico aqui, porque infelizmente ele é comum ainda, né? Para que justamente dá esse exemplo da atuação da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Advocacia Pública, enfim, e da rede de proteção de um modo geral também. Quando uma escola, seja ela pública ou privada, vem a negar a matrícula de uma criança... A diretora.
Em razão da identificação de um quadro de deficiência, seja ela física ou intelectual. É porque aconteceu conosco, né? Eu dei a negar. Porque aconteceu isso com a gente, e isso numa escola privada, mas não vou dizer que meu filho era autista. Isso não aconteça de um modo geral, né? Acontece. O que poderia ser feito, a quem buscar, tanto em atuação individual como coletiva? Sim. Primeiro que a negativa, né, da matrícula em razão da pessoa ter deficiência é crime, né? E temos legislação mais antiga ainda do que a lei brasileira de inclusão em relação a isso, né? Temos tanta implicação dentro do direito penal, né, que é a reclusão, como também do direito civil, né? Então, se tratar de instituição pública, por exemplo, escola pública, o gestor pode perder, enfim, o cargo de direção, etc e tal. Mas na privada... E acontece muito, tanto a negativa de matrícula direta, né? Ou velada. Ou velada, né? Aquela coisa... A nossa foi direta na cara. A escola não está pronta para receber seu filho, precisa disso daqui, tem uma escola X ali melhor, etc e tal. Então, assim, o que eu oriento sempre é procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública, de forma imediata, tá? Porque aí ele vai, o promotor ou o defensor vai tomar as medidas, seja extrajudicial, como eu disse, tentar resolver, né? Sem precisar de ajuizar a demanda, ou então judicializar. Mas é direito, Cristal. Só pode ter negativa de matrícula, Gustavo, se não tiver vaga para mais ninguém na escola. Que eu disse. Acesso à educação é acesso de todos. Não existe esse negócio de cota, tantas crianças com deficiência por sala, isso não existe. O acesso é de todo mundo. Por que você vai É um direito constitucional à educação, né? De todas as pessoas. Por que você vai... Fundamental. Por que você vai penalizar o aluno, a aluna com deficiência? E dizer, olha, ele não pode estar dentro da sala. Ele vai ter que ficar estudando numa escola separada, onde só tem crianças com... Ou não tem vaga para ele, porque eu só posso receber aluno que não seja com deficiência. Entendeu? Porque meu filho então, não assim, fala... Isso... Se o meu filho, no nosso caso, que era o nosso filho, era o não verbal. Se o seu filho não fala a língua mãe, como é que ele vai aprender a segunda língua, porque é uma escola bilíngue? Oi? É uma falta de preparo absurdo. E você ouvir isso de uma diretora é um despreparo muito. E isso, assim, gente, ainda tem implicação criminal. Isso, para mim, também, tirando a questão da negativa da matrícula, que nós já temos uma lei específica para isso, a atitude dessa, por exemplo, diretora é uma atitude criminosa. Ela incorre no crime de discriminação. Sim. Né? E aí, assim, porque ela não... dentro da escola, vamos trazer a questão da escola, vocês estão falando da escola. Qualquer ação ali que você não resguarde direitos daquele aluno com deficiência, seja por ação direta, nesse caso é uma ação direta, ou seja por omissão, é penalizada, é considerado discriminação. Tá? E aí é uma atitude criminosa. É considerado crime dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Então é importante que todo mundo saiba disso. Claro que a gente não quer, mais uma vez, ficar aplicando o direito penal para tudo, mas a gente precisa de que tenha essa conscientização. A gente não tem que ficar lá pedindo, pelo amor de Deus, por favor, aceita meu filho. Não, é para ser uma coisa natural. E tem que aceitar o seu filho com todos os mecanismos de inclusão que ele necessite. Então, de exemplo, falamos um pouquinho do PDI, o PEI, né? É que em Minas Gerais fala muito PDI, mas a nomenclatura correta mesmo é o PEI, né? É o plano educacional individualizado. Então, no começo do ano, traçar, revisto, com a periodicidade aí de, sei lá, que seja adequada à criança, mas sempre no mínimo semestral, né? Enfim, se precisar de adequar as provas. E nisso a gente diz que é adequar as provas, adequação do material escolar, tudo para criança. E que fique claro, não é permitida a cobrança de qualquer valor diferenciado em razão dessas necessidades de adaptação, que também é considerado ato discriminatório. Exato, correto? Exato. E assim, a escola tem que estar pronta para isso. Não se discute. Tem que estar pronta. E se não está, tem que se adaptar. Na hora, porque já era para estar pronta. Sob pena, se for escola privada, de não ser renovado o alvará de funcionamento. Fica a dica, tá, as escolas. Então, assim, pode ser implicado, inclusive, na fiscalização da inspeção escolar, né, que a Secretaria Estadual de Educação feita anual que deve fazer. Então, assim, se por acaso a escola não tem esses mecanismos de inclusão, ela não pode funcionar. Sim. Porque ela não está adaptada para funcionar. O direito à educação é um direito de todos. Sim. Não podemos, e assim, isso é um absurdo. Sempre se penaliza a parte mais fraca nesse processo. Mais fraca que eu digo é que mais precisa.
Não é que nós sejamos não é que a fracos, criança, pelo contrário, nós somos muito fortes. não é que a criança vai sofrer. Quem sofre somos nós. Somos nós, nessa mas questão. quem corre atrás somos nós. Exato. Então, assim, aquela pessoa, aquele aluno com deficiência, aquele aluno com autismo, aluno ou aluna, ela precisa desses mecanismos, entendeu? Então, ela não pode ser penalizada por ineficiência da escola, seja pública ou seja privada. Não pode. Privada, então, é inaceitável. Por isso que a gente tem que realmente, principalmente as famílias e a associação civil organizada, se juntar no sentido de exigir isso. Sim. Né? E exigir das instituições públicas, exemplo, igual eu disse, da Defensoria, do Ministério Público, da Advocacia Pública, das outras instituições, o cumprimento disso. Porque geralmente somos nós que somos penalizados. Não é favor. E somos nós. É a mãe barraqueira. É a mãe barraqueira. É isso. Não, é aquela família. Lá vem aluno problemático. Lá vem o filho Gente, da barraqueira. É importante dar voz a esse tipo de situação, Exato. né? Materializar, Ao invés de fazer pegar denúncia, essa mãe, constituir trazer prova pra dentro da respeito desse escola. tipo de situação. falar, levar para as autoridades. Leva a mãe para dentro da né? escola, ajuda. A mãe pode pegar e pode ajudar e muito. Pode, em vez de você pegar e excluir, pega, traz para si a experiência que ela tem, ela pode ajudar e muito, pode colaborar e muito. Nesse caso, por exemplo, que o Gustavo trouxe da negativa de matrícula, é crime. Então, se aconteceu, chama a polícia militar. Faz um boletim de ocorrência do descumprimento. É o direito da família. Sim. Que, igual disse, além da repercussão toda que você pode correr atrás Pode chamar do ponto de vista com a mídia Defensoria, também, com o né? Ministério Público, mas é crime, é uma situação que realmente... Então, as famílias têm que se apropriar dessas informações para fazer valer os direitos, que aí o gargalo vai diminuindo. Aí você vai começando a mudar todas as escolas, porque o que a gente acontece na prática, e muito também nas escolas privadas, encaminha para outra escola, aquela lá mais inclusiva. Aí o que acontece? Você só está mudando problemas de lugar. E aí aquela escola recebe todo mundo ali, tem os mecanismos de inclusão, e a outra fica na zona de conforto. Ou então Quer dizer, você está mudando para outra que nem é tão inclusiva assim. No começo é tudo lindo, maravilhoso, mas depois quando começa a solicitar as demandas, sim, aí começa a ser exclusiva. Exato. E sendo que todas as escolas elas devem funcionar com os mecanismos de inclusão. Então não tem isso. Não vai ter uma escola... Hoje, não tem aluno, por exemplo, com deficiência. Não existe mais. Existe. É 1 para 36, tem que ser gente. É um mundo real. Exato. Tem que todas estarem... Não existe, igual vocês falaram mesmo. Aquele na minha escola... Ela não é construtivista, eu não sigo essa filosofia, realmente eu estou preparando para o mercado de trabalho. Você pode preparar todas as pessoas para o mercado de trabalho. Aí é uma ignorância, me desculpem, mas a palavra é ignorância muito grande. E de um gestor escolar que não poderia ter essa ignorância, entendeu? As pessoas têm que acreditar que é possível. E é possível. Você escutar de uma diretora o que a gente escutou é um absurdo. É um absurdo. Mas assim, entendeu a capacitação que tem que chegar lá? E a capacitação com fiscalização também. Sim. Entendeu? Eu tenho um trabalho que eu tenho feito dentro da Defensoria, que é a capacitação, seja das escolas públicas ou privadas, em relação à educação inclusiva. Sim. Então, eu falo para as escolas privadas, eu falo para as escolas públicas, mas é esse o intuito de conscientizar. Para aquele diretor, aquela diretora lá, vamos colocar assim, às vezes, com uma concepção antiga de educação, ele entenda, fala, não, eu não tenho que mudar. Ou rígida, porque é bilíngue. Não interessa, a legislação é outra. A lei tem que ser cumprida, ela não vai ser discutida. Está funcionando no Brasil, tem que cumprir as regras. É um movimento, como disse, mundial. O mundo é para todo mundo, graças a Deus aí a gente tem essas... Exatamente, são ações afirmativas justamente para que o mundo seja para todo mundo. Né? Todo mundo tem a possibilidade de ter uma vida plena, de fruir de todas as possibilidades. E se desenvolver. Sim. Né? Porque gente, essa questão da tipificação da deficiência é uma falácia. Porque, igual eu falei, todos nós temos qualidades e temos dificuldades. Hoje meu filho fala, ele fala frases, e se naquela época ele não falava, mas ele se desenvolveu. Sim. E você tem que dar essa oportunidade, né? E aí a oportunidade, a escola simplesmente negou. Exato. Ela não se deu a oportunidade de tê-lo como um modelo até para poder esse é o ponto evoluir. Exato. Esse é o ponto chave. Quem perdeu foi a escola, porque o meu filho, ele fluiu. Ele foi para um lugar onde ele é muito bem acolhido, e eu vou ter que falar aqui que é a EMEI da Timbiras, com a diretora, com a Bia, que eu sempre falo aqui quando tem, né, Gustavo? Que é espetacular. Lá tá o Mário, tanto o Mário quanto o Filipe, que são os nossos 2 filhos autistas, e a gente precisa,
psicóloga vai lá, a gente precisa falar com ela. A liberdade de Ali, acesso, o justamente essa acesso, interlocução, o esse acesso time de lá pessoas é em que qualquer estão ali hora. Eu preciso falar com a dando Bia de suporte pra manhã, permitir que eles eu falo com a Bia de manhã, eu preciso falar com a Bia de tarde, eu mando uma mensagem para ela. E é direito É à muito participação da fácil, família, é igual muito você fácil o acesso. tem que ter O que, esse acesso. o que na particular já é Mais difícil. complexo, Para marcar uma reunião depois que a gente precisa. E isso que nessa reunião onde foi negado, a gente marcou a reunião, a gente teve que esperar 15 dias para poder conversar com a Inviável. senhora diretora. Não, tem que, É uma coisa tem, que não, tem que mudar. que não cabe. Se achou que cabesse, que coubesse, né? Há 3 anos atrás, hoje não cabe mais. Não cabe. E não se discute. E por isso que eu falo a importância de uma rede de proteção igual essa, fazendo esse trabalho Ela faz de importante. reunião, né, entre as instituições, a importância de outros atores exigir esse cumprimento. E assim, o que me motivou muito a criação dessa rede de proteção foi exatamente essa sensação de frustração como pai. Isso me motivou. Quando eu vi que não estava conseguindo, e aí eu vi a atuação da defensoria também, que tentava, mas assim, mas era só, mandava recomendação e às vezes sequer era respondida. Eu falei, gente, se a gente não começar a fazer em conjunto, as coisas não mudam. E esse é o papel. Se não virar uma força esse é o grande, nosso papel, né, junta, Gustavo? unida. Assim, não é um papel só do processo. Então, assim, a gente tem que chegar nesses lugares e mudar o panorama geral. E é interessante como que as histórias se alinham, né? Exato. Porque foi também a nossa sensação de frustração e de incapacidade naquele momento da negativa que nós damos foco e a gente precisa fazer alguma coisa. Exato. E fantástico. Isso que vocês fazem aqui, eu acompanho, enfim, de você ter essas discussões no podcast, de ter nas mídias sociais, na rede social, é fundamental. Porque aqui é um modelo, por exemplo, que igual eu disse, né? Quando eu estava conversando com o Gustavo, que te deixa à vontade, para você poder realmente falar, uma conversa, etc. Tal, onde você traz para a população em geral temas sensíveis que às vezes é difícil de você conversar em outros lugares. Que você tem a fala regrada, que você tem aquele protocolo, principalmente nessas instituições do sistema de justiça. E porque você também está trazendo informação, e é uma informação não só de qualidade, mas é um direito. É um direito, não se discute. E o que a gente pretende é levar isso para outros estados. E muita coisa né? que é algo que, por exemplo, muita gente não sabe que existe. Não sabe. É igual eu falei, o trabalho da rede é um trabalho silencioso, na sua essência, né? Mas é um trabalho fundamental. Mas as pessoas precisam saber que existe. Existe. Que tem alguém ali olhando por. Vai chegar. Entendeu? Não adianta as escolas, seja pública ou privada, achar que isso não vai chegar. Vai chegar. A então, conta assim, chega. Chega. E vai chegar. Então, a escola que não estiver pronta para receber todas as pessoas... Pode começar. Vai começar a ter problema no seu eu funcionamento. diria que não é nem que vai chegar, ela já está lá batendo na porta. Exato. Só não viu quem não quer ainda. Exato. E assim, por isso que a gente está conscientizando. Tá vindo para falar para depois não ter aquela coisa, chegou de forma abrupta. E as outras crianças, vai dar um prejuízo para os outros alunos em geral, fechar uma escola ou não renovar um alvará, por exemplo, uma escola particular. Não, acesso à educação é de todo mundo. É o direito, inclusive, daquelas crianças que não são neuroatípicas, é o direito delas a ter essa convivência, a ter essa forma de ensinar diferente, né? Sim. Então, assim... Tem que aprender a conviver com o outro. Exato. E assim, não é legislação nova, gente, não é. Nós temos coisa aí antiga, ó. Nós temos resolução do MEC de 2010, por exemplo, antes da Lei Brasileira de Inclusão, que fala do atendimento educacional especializado, do AE, é uma resolução de 2010 do MEC. Entendeu? Assim, que é linda. Você olha, é muito bacana tudo que está escrito lá. Agora, o que é aplicado na prática? Aí é que o bicho pega. Nós ainda temos discussões se a escola particular é obrigada a fornecer o atendimento educacional especializado. E está lá na legislação. Então, assim, são temas, é claro, sensíveis, mas que a gente tem que trazer convênios de discussão. saúde também. Eu ia chegar nesse ponto, porque... Porque se a gente continuar falando... aqui batendo papo, porque se a gente continuar falando da escola... Nem saímos ainda da educação, né? Que é um dos pontos sensíveis. Porque a escola realmente foi muito sensível, porque ela pegou, foi um calcanhar para nós, e é um calcanhar para a grande maioria. Mas tem o convênio. Tem. Não, e se a gente fosse só fazer uma observação, ainda tem muito assunto da escola que está para trás ainda. Tá complexidade. A gente teria que ter no mínimo um podcast por cada área. Porque, assim, realmente é muito sensível. Muito sensível. Todos os pontos. Nós não entramos nem um pouquinho ainda na educação, assim. Mas acho que deu para dar um recado. Então, geral, acho que tem um recado bem dado. Para as pessoas ficarem atentas, reivindicarem seus direitos e não deixarem, né? Sim. Jamais diminuir seus filhos. Eu sempre falo, não mude seu filho de escola, não cercie o direito dele.
não é ele que tem que se adaptar, é a escola que tem que se adaptar a ele. E outra, enquanto ele for feliz, fala, você é feliz, enquanto seu filho for feliz, ele tem o direito de ficar naquela escola e aquela escola tem a obrigação de se adaptar para ele. Agora, a partir do momento que você vê que o seu filho não está feliz, ok, concordo, vamos procurar uma outra escola. Caso contrário, E aqui, querida, você vai ter que se adaptar. E procura outra escola, mas não deixa de falar dessa escola para as instituições. Não deixa de registrar. Não deixa de registrar. Não deixa de encaminhar uma reclamação, uma denúncia. A demanda para a defensoria, para o Ministério Público, para as outras instituições do sistema de justiça. Na época a gente pegou e falou assim, eu poderia ter denunciado no Ministério Público. É importante, porque a gente começa a ter essa situação para evitar isso tudo, né? E a gente falou bastante da escola privada, mas temos os gargalos das escolas públicas, assim, em geral. Claro, o panorama da escola pública é muito melhor. Muito melhor. Eu também, assim, vou concordar com vocês, assim, pela minha atuação diária é muito melhor, mas ainda temos muitos ajustes a ser feitos. Tem muito a melhorar. Pode melhorar ainda mais. Precisa. Mas já estamos avançando. O que eu mas vejo é muito superior. Mas só da gente estar discutindo isso, já é um avanço gigantesco. Você pega aí, não precisa pegar muito tempo, não. 5 anos atrás, você não tinha essa discussão aqui que nós estamos tendo hoje. Ainda não temos, né? Assim, ainda temos poucos ainda tem pouco. espaços assim, de discussão. Mas então, assim, a população já está se conscientizando. Mas a gente precisa de mais ações das instituições mais fortes, mais contundentes nessa atuação extrajudicial, igual exemplo dessa rede. Por isso que eu falo muito dessa rede. Eu gosto de falar muito que o que a gente está tentando fazer aqui é jogar luz em cima desse tema. Exato. Para que as famílias tirem as crianças das sombras ali, do esconderijo. Tire do seu quadrado, tire do quarto, leva para a vida. E assim, gente, tanta coisa que vocês trazem aqui, por exemplo, com a área médica, com outras áreas aí, nós vamos falar um pouquinho da segurança também, se der tempo, enfim. Dá, tranquilo. Eu tô por conta aqui. Aqui não eu tô por conta. Então você pode depois trazer para conversar, por exemplo, pessoas de áreas diferentes, entendeu? Sim. Dialogar e de trazer, que sempre se complementam. Né? Eu acredito que aqui é um ajudando o outro. Exato. Essa atuação é muito importante. Né? Por isso que eu sempre falo, vamos sempre procurar um de cada área, porque sempre um fala uma fala que acalenta aquela família. Sempre tem uma fala que é para um. Exatamente. Alguém vai sempre se identificar com algum ponto específico que já enfrentou uma dificuldade semelhante, tem um problema parecido. Sim. Exato.